Olá pessoal, tudo bem? Bom, provavelmente vocês já viram aí a minha apresentação, mas para não perder o hábito, para quem não me conhece, eu sou Vinícius Pérez, sou médico veterinário, eu trabalho com cuidados paliativos aqui em São Paulo. Sou um dos fundadores do Instituto Kairos, que é o primeiro instituto direcionado exclusivamente, focado exclusivamente na prática e no ensino de cuidados paliativos em medicina veterinária. Então nós temos aí duas frentes de atuação, uma delas através do nosso trabalho de atendimento em cuidados paliativos em alguns hospitais aqui de São Paulo e também como missão nossa difundir um alto nível de conhecimento e desenvolvimento de habilidades em medicina paliativa dentro da veterinária, né, com um enfoque especial nos pequenos animais, que é a nossa área de atuação. Então nós buscamos assim ter como um objetivo e uma missão trazer à luz alguns princípios e preceitos dos cuidados paliativos para que possam encontrar um lugar dentro da educação médico-veterinária. É por isso que eu recebi com muita gratidão e muita alegria o convite do meu amigo Sérgio Lobato para participar aqui com vocês do VetSign 2020, falando sobre esse tema que é tão especial para mim. Então, sob esse título, Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, os cuidados paliativos como um direito de todos. Eu espero poder compartilhar com vocês de forma introdutória um pouco do que é a medicina paliativa, qual que é a importância dela. Claro que aqui com o tempo mais curto o objetivo não é uma grande profundidade, mas vocês terem um primeiro contato, né, com esse tema e entender que lugar ele ocupa aí, ou deveria ocupar, né, na nossa prática, uma vez que essa não é uma área que compõe a grade curricular da maioria dos cursos de saúde, né? Não só na veterinária, mas a maioria dos cursos de saúde não dão uma formação em cuidado paliativo, mas a gente tem uma alta demanda para isso, né? Especialmente na medicina veterinária, onde os nossos pacientes têm um tempo de vida mais curto, né? E aí a gente precisa aprender também, tão bem quanto nós aprendemos a cuidar de doenças, a diagnosticar e tratar doenças, descobrir e saber qual que é o lugar que eu, enquanto profissional de saúde, enquanto médico do meu paciente, qual que é o meu lugar de cuidado e de acolhimento desse paciente no contexto de uma doença ameaçadora da vida, de uma doença crônica, degenerativa, progressiva e potencialmente fatal, né? Então, quando a gente está falando aí do contexto de terminalidade, de finitude, o que me cabe enquanto médico, qual que é o meu lugar nesse contexto para ajudar o meu paciente e a sua família, atendendo demandas dessa família, assim como eu sempre pude ajudar no contexto na hora de tratar ou curar doenças, né? Como eu posso ajudar esse meu paciente a viver essa experiência de uma doença ameaçadora da vida de uma forma mais digna, confortável, com sentido, né? Para que essa experiência seja mais harmônica e menos caótica. Bom, a experiência de gravar a aula sem ter aqui ninguém para uma interação, nem ninguém me apresentando agora junto comigo, ou poder interagir com vocês enquanto eu estou gravando a aula, é uma experiência nova, mas tenho certeza de que a gente vai vencer esses desafios aí, talvez com alguns percalços. Vocês me desculpem se tiver alguma dificuldade aí de esclarecer algum conceito, mas aí no final a gente pode, se houver um momento aí, fazer as perguntas, ou vocês podem me escrever através do meu contato, tá bom? Eu vou fazer agora então o compartilhamento da minha tela. E aí, nesse momento eu não vou estar mais me vendo, vou estar vendo só a tela. Eu espero que dê certo para vocês. Tá. Muito bem. Talvez fique algum quadrado cinza aí que a tela do Zoom deixa quando tem alguma coisa na minha tela aparecendo por cima dos slides. Acho que agora desapareceu. Muito bem. Uma nova medicina para um novo milênio, os cuidados paliativos como um direito.
do teu paciente. E aí, consequentemente, como um dever nosso, a oferta desse cuidado para o nosso paciente. Vamos entender um pouco o que é o tal do cuidado paliativo. Eu espero que nessa aula a gente possa ampliar um pouco a visão de vocês, expandir um pouco a compreensão do que significa esse termo cuidado paliativo, desmistificar um pouco algumas ideias errôneas acerca desse tema e desse conceito, né? E do próprio termo, né? O termo paliativo tem um ar de pejorativo na nossa linguagem, no nosso dia a dia, como algo que não resolve, mas quebra um galho, né? Só um paliativo, então como sinônimo de que o paciente já não tem mais muitas opções do que a equipe pode ofertar para esse paciente, ou ainda como fazer medidas paliativas sendo um sinônimo de que nós estamos desistindo e desacreditando desse paciente, não vamos mais tratá-lo porque já estamos desistindo, um monte de coisas erradas que podem soar mal para as famílias, né? Para a própria equipe, se a equipe não tem um entendimento real do que é a grandiosidade, a importância da oferta de cuidados paliativos, também não vai saber indicar adequadamente isso para a família, e aí vai ficar realmente um ruído de comunicação e a gente perde, então, a oportunidade de fazer um bem grande para esse paciente, para essa família e também para a nossa equipe, que é entender o que podemos fazer de melhor para esse paciente, além de cuidar da sua doença, especialmente numa condição de quando essa doença estiver evoluindo, de forma que as terapêuticas modificadoras do curso dessa doença vão ficando escassas. E aí, se a gente tem uma visão só para a cura, o sentido do que a gente pode fazer por esse paciente, por essa família, vai dando também uma sensação de escassez, de impotência, de frustração, né? Quando na verdade há muito o que se fazer no sentido de ofertar acolhimento, cuidado, alívio de sintomas e uma construção de uma experiência de fim de vida muito mais sagrada e plena de sentido e de significado e menos caótica, tanto para esse paciente, quanto para essa família, quanto para a equipe. Então, como de costume, quem já assistiu a aula minha, eu vou começar dizendo para vocês o inverso do que é cuidado paliativo. Se por acaso você não acompanhar todo o resto da aula, essa é uma mensagem muito importante a ficar gravada para vocês, especialmente porque de alguns anos para cá, a temática do cuidado paliativo tem ganhado visão e tem ficado numa certa modinha, e aí você tem no embalo da onda alguns resíduos que vêm junto pegando embalo nessa onda que transmitem algumas informações equivocadas, né, do que vem a ser o cuidado paliativo. Então é importante, como eu já falei para vocês, desmistificar e tirar o que há de errado de conceito. Tá? Então, a gente vai dizer o que não são cuidados paliativos para que vocês tenham essa informação bem gravada. Muito bem, cuidado paliativo, em primeiro lugar, não é a arte de suspender terapêuticas. Né? Cuidado paliativo não significa, em hipótese alguma, abandonar esse paciente e dizer nós não temos mais o que fazer por esse paciente. Agora é só esperar pela morte dele, porque todas as medidas se esgotaram, ou mais do que isso, né? Não vamos fazer mais nada por esse paciente, né? O que seria o sinônimo de abandono, e cuidado paliativo não combina nem um pouco com abandono. Cuidado paliativo combina com acolhimento, com estar ao lado, né? E eu garanto para vocês que o estudo dessa prática não se resume em 2 anos estudando sobre como não fazer mais nada ou como suspender todas as terapêuticas. Existe essa confusão, uma vez que a gente vai trabalhar muito com o conceito da proporcionalidade, de olhar para aquele paciente naquele contexto específico de uma doença avançada, né, de uma doença que ameaça a sua vida, e avaliar se cada medida que a gente for escolher para o planejamento terapêutico daquele paciente é uma medida proporcional e prudente
para aquele paciente naquele estágio da doença, ou se ela é uma medida fútil ou obstinada, né? Que não traz conforto e pode ainda trazer algum desconforto ao paciente, tentando uma busca obstinada de lutar contra a progressão da doença ou de lutar contra a morte, e muitas vezes fazendo mal ao paciente e trazendo para ele uma experiência de fim de vida menos confortável por ações nossas, bem intencionadas, mas mal embasadas, né? Então, cuidado paliativo não significa que a gente não coleta mais nenhum exame, mas que eu vou fazer as investigações necessárias que forem importantes para a elaboração da construção do meu plano de cuidado. Investigações que forem necessárias para garantir mais conforto para esse paciente, né? Mas não vou fazer nenhuma investigação fútil apenas para avaliar progressão dessa doença, se eu não vou fazer nada de diferente com esse resultado, ou para registro de prontuário, né, ou para satisfazer a minha necessidade clínica de saber fazer os exames mais corretos. Se não vai fazer muita diferença saber se, por exemplo, aquela creatinina de um paciente doente renal em fase final de vida, na fase final da doença renal, se aquela creatinina está 14 ou se subiu para 18, né? Tem que tomar muito cuidado aqui com exemplos, já que a gente não está podendo interagir, para que eles não sejam entendidos de forma errada, né? Mas a gente está falando agora, então, de um paciente sabidamente numa fase de falência renal, por exemplo, né? Cuidado paliativo não é sinônimo de simplesmente tratar a dor desse meu paciente. Isso é muito importante de ser esclarecido. Existe essa ideia, às vezes até por parte da família e também de muitos profissionais, que é muito importante não ter dor. E é verdade que é muito importante não ter dor. Só que não ter dor é apenas um primeiro degrau de outras coisas muito importantes a se fazer por esse paciente. E existem, inclusive, muitos quadros de pacientes que estão com doenças que ameaçam a sua vida e que lhe trazem um alto grau de sofrimento para o paciente e para a família, mas que não cursam com dor, né? E não significa que eu não tenha nada a se fazer por esse paciente. Se eu ficar focando na ideia de que cuidado paliativo é sinônimo de tratar dor, eu estou negligenciando diversas outras demandas, diversas outras dimensões de sofrimento, tanto de ordem física, como outros sintomas não dolorosos, quanto de outras ordens não físicas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, a clínica de dor, ela faz parte da prática dos cuidados paliativos, mas ser um especialista em tratar dor ou fazer exclusivamente manejo de dor é apenas uma pequena fatia de todo o conjunto de elementos que compõem a prática dos cuidados paliativos. Tá? Cuidado paliativo não significa assim, agora eu vou mandar esse paciente para morrer em casa porque já não tem mais o que fazer por ele aqui no hospital. Novamente, né, isso pode ser sinônimo de abandono desse paciente, porque existem muitas questões ali a serem elaboradas junto com a família e eu preciso estar muito perto dessa família para ajudar nesse momento tão difícil e que a gente tem tão pouco recurso para lidar com isso, porque a gente culturalmente vem numa onda de se afastar do olhar para a questão da finitude, da terminalidade, né? Então a gente não sabe muito bem o que fazer nessa situação, né? Eu gosto de enaltecer que o cuidado paliativo não é simplesmente sinônimo de um cuidado humanizado. As pessoas dizem assim, ai Vini, nossa, o trabalho que você faz é tão bonito, uma coisa humanizada, né? Tem que ter o dom no jeito de falar com as pessoas, de ser carinhoso. E a gente precisa saber que cuidado paliativo é muito mais do que segurar na mão, falar palavras doces, ser bonzinho. Há necessidade de um alto nível, como eu falei, de desenvolvimento técnico e atitudinal e de habilidades para você estar nesse lugar de ser um abrigo para o outro, numa condição de franco sofrimento desse paciente e dessa família, né? Embora a gente fale muito sobre pacientes no final da sua vida, é importante que a gente saiba que o cuidado paliativo não se limita
a cuidar apenas do paciente no final da sua vida. Esse é apenas um capítulo à parte da prática dos cuidados paliativos, ou como a gente costuma dizer, a pontinha do iceberg de uma prática que envolve muitas outras coisas e que pode beneficiar muito esse paciente quando esse paciente é acompanhado por uma equipe especializada de cuidados paliativos desde o seu diagnóstico de uma doença crônica, degenerativa, progressiva, potencialmente fatal, ameaçadora da sua vida. A gente está falando de uma doença terminal, uma doença que pode ameaçar a vida do meu paciente, né? E se eu deixo para indicar para que esse paciente seja assistido por um profissional de cuidados paliativos apenas no final da sua vida, eu perdi uma grande oportunidade de fazer mais e de fazer melhor por esse paciente e por essa família, porque a gente está perdeu a oportunidade de fazer muitas coisas preventivas no sentido de conforto e de alívio de sofrimento para esse paciente. Então vejam que eu já estou dando uma noção para vocês de quantas coisas o profissional de cuidado paliativo vai trabalhar junto com esse paciente, com essa família, e de que cuidado paliativo então é muito mais do que assim, agora não tem mais o que fazer, né? Vamos fazer só cuidado paliativo, que é esse negócio que assim, né? Não resolve, mas quebra um galho. O paliativo resolve, o cuidado paliativo resolve sim aquilo que ele se presta a resolver de forma muito exímia, que é o alívio e o amparo e o conforto, né, através do alívio de sofrimento de pacientes numa condição de franco sofrimento físico e um sofrimento também para sua família, também físico, desgastante, mas um sofrimento de ordem emocional, social e espiritual que acomete a qualquer um de nós quando estamos passando pela morte ou por uma doença grave de alguém que a gente ama muito, como um gato e um cachorro, por exemplo. Então, como diz a Cicely Saunders, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre elas, né, a fundadora do movimento moderno de cuidados paliativos. O cuidado paliativo ele não deve ser visto como uma alternativa de tratamento. E isso é muito importante ficar claro, porque todo dia eu ouço assim, vamos ver com a família se eles vão querer fazer o tratamento ou se eles vão querer só algo paliativo. Já que o tratamento não deu certo, então agora é algo paliativo. Isso é entender o cuidado paliativo como uma alternativa de tratamento, quando na verdade o cuidado paliativo deve ser compreendido como uma parte complementar e vital de todo o acompanhamento do paciente, pois alívio de sintomas, conforto, acolhimento ao sofrimento físico, emocional, social e espiritual deve fazer parte do tratamento desde o diagnóstico, em paralelo com as medidas de tratamento e tentativas de modificação do curso da doença. E à medida que essa doença progride e as terapêuticas modificadoras do curso da doença se tornam mais escassas ou refratárias, aí sim cresce a importância de medidas que foquem em conforto, ou seja, medidas paliativas, né? De modo que mais ao final da vida você vai ter uma demanda maior por cuidado paliativo, mas não que o cuidado paliativo não deveria ser instituído e não que ele não seja importante desde um momento mais precoce do quadro desse paciente, tá certo? Muito bem, o termo, a ciência do cuidado paliativo, ela se confunde com a história do termo hospice. O termo hospice, em latim, ele refere-se tanto ao sentimento muito terno de hospitalidade que existe entre o hóspede e o seu anfitrião, como também ao local, né, que era destinado a receber peregrinos no período da Idade Média e antes, que estavam fazendo os caminhos de peregrinação, como o caminho de Santiago de Compostela e outros. Então, essas instituições de cunho não médico, mas sim de cunho de caridade, propunham-se a receber esses peregrinos para acolhê-los e cuidar deles durante o seu caminho, durante a sua jornada, ofertando acolhimento, né? E eu vou já explicar para vocês um pouco da correlação dessa história com a história dos cuidados paliativos, mas eu gosto sempre de ressaltar que a história dos cuidados paliativos ela já previa desde os primórdios a prática dos cuidados paliativos em medicina veterinária, porque um dos hospices mais famosos aí da antiguidade, que faz parte dessa história, é esse que vocês estão vendo ali nos Alpes Suíços, que é o hospice chamado St. Bernard.
que é o Grande São Bernardo, né? E esse nome é o nome que foi dado também à raça dos cães que viviam ou vivem ali nessa região e que são auxiliares, né? Nos cuidados com pessoas que estão em condições de dificuldades ali no frio. A gente tem aquela ideia, aquela visão clássica, né, do São Bernardo com a garrafinha no pescoço para as pessoas que estão passando frio e tal, para ajudar. Então eu gosto de fazer essa brincadeira que já existia ali desde os primórdios, dicas de que o cuidado paliativo precisaria ser muito importante também na medicina veterinária. Na década de 70, então, a gente tem o início da história do movimento moderno de cuidados paliativos na ciência, na medicina, com a figura dessa mulher maravilhosa, Cicely Saunders, que tinha formação em serviço social e enfermagem, e atuando como enfermeira em alguns hospitais, depois de adulta, começa a ter um chamamento interno para um olhar diferenciado para pacientes que estavam desacreditados pela equipe por terem doenças incuráveis. E por não terem, então, a possibilidade de serem curados, esses pacientes eram, de certo modo, relegados, né, porque eram vistos como pacientes que não temos mais o que fazer por eles, né, às vezes até deixados em locais mais escondidos do hospital, porque a gente não quer ter, né, a morte próxima ao nosso olhar, né, algo que a gente quer esconder, porque o hospital é um lugar de salvar vidas, né? Os recursos para cuidar desses pacientes eram bem mais escassos naquela época, mas assim ele começa então a se importar com essas pessoas e buscar uma forma de ofertar algo mais a elas, né? Ela cobra da direção do hospital, assim, olha, eu acho que a gente tem que fazer diferente, eu acho que a gente não pode abandonar esses pacientes, eu acho que a gente tem que cuidar deles. E o que ela ouve é assim, aqui você não acha nada, você é só enfermeira, se você quiser achar qualquer coisa, você vai fazer faculdade de medicina. E ela diz assim, tá bom. E lá próximo dos seus 40 anos, ela se encaminha então para a faculdade de medicina, se forma médica e começa a desenvolver o que hoje a gente conhece como essa área de atuação tão importante que é a área dos cuidados paliativos. Bom, a Cicely então começa a desenvolver estudos no campo de melhora do tratamento da dor, melhora do uso de opioides e outras medidas para tratamento da dor. Ela se envolvia e se importava muito com seus pacientes. Inclusive, uma história que ficou muito marcada é a história de um paciente chamado David Tasma, que tinha um câncer de colo, uma bolsa de colostomia, era um paciente judeu refugiado refugiado de Varsóvia. E existia uma relação íntima deles dois, de uma grande amizade, né? E ela cuidava dele e ele dizia assim para ela, Cicely, eu não quero que você direcione para mim somente o seu conhecimento técnico de medicina. Eu preciso, nesta fase que eu estou, nessa condição que eu estou, de ser alguém que está num país estranho, sem família, sem ninguém que me acolha, de estar morrendo aqui sozinho e com um alto grau de sofrimento, que você me ofereça o que há de melhor na sua mente e também o que há de melhor no seu coração. E ela grava essa lição fortemente e introjeta isso nos princípios e na prática dos cuidados paliativos. Quando David Tasma morreu, ele deixa uma quantia pequena para ela, de cerca de 500 libras na época, e dizia assim, um dia quando você montar o teu hospital, eu vou ser uma janela do teu hospital. E essa quantia aqui é muito pequenininha, não vai te ajudar a fazer muita coisa, mas vai dar para você comprar uma janela. Mas incentivando ela a desenvolver as ideias que ela cultivava na época. E essas ideias cultivadas floresceram. O trabalho da Cicely floresceu, desenvolveu, e ela funda, então, uma primeira instituição direcionada exclusivamente à prática e ao ensino de cuidados paliativos, que importa lá da ideia do hospice da antiguidade, né? Essa filosofia de hospitalidade, de ser um abrigo para o outro, de acolher o outro no seu sofrimento, ofertando dessa vez, sim, cuidados médicos,
mas não apenas isso, como o David Tasman havia lhe pedido, ofertando o que há de melhor na sua mente e também no seu coração. Então, o hospice é uma instituição para ofertar cuidados paliativos de excelência, que tem sim tratamentos médicos para esses pacientes, mas onde ele possa viver a experiência de uma doença terminal, né? E principalmente no começo da história dos cuidados paliativos se direcionava mais especificamente para pacientes em fase final de sua vida, principalmente pacientes com câncer. Depois o cuidado paliativo começa a crescer, né? E aí a Cicely então constrói o St. Christopher, que foi o primeiro hospice na história moderna dos cuidados paliativos. Aqui a gente vê o tamanhão que é hoje ainda um grande centro de referência em cuidados paliativos mundialmente. Algumas fotos de como é lá dentro, diferente do que a gente pode esperar de um hospital, especialmente um hospital onde tem pessoas com doenças graves e que estão em fim da sua vida, né? Que é um hospital onde pulsa uma energia de vida que é visível nas fotos, né? Então, as pessoas estão internadas ali, mas tendo a sua biografia e o seu reconhecimento como um ser que é importante, muito valorizado, né? E sendo visto como mais do que um diagnóstico e uma doença. Então, além do cuidado com a doença, a pessoa tem a possibilidade de se sentir aí valorizada e importante, né? E aí o hospice promove várias atividades para esses pacientes. E a gente encontra lá a plaquinha com a promessa do David Tasman, dizendo para ela: eu serei uma janela na sua casa, né? Em homenagem a ele, a Cicely deixou essa plaquinha colocada lá no St. Christopher. Muito bem. Depois a gente tem alguns outros grandes expoentes contemporâneos da Cicely que contribuem para a disseminação da ideia dos cuidados paliativos pelo mundo. Então aqui a gente tem em cima uma foto da Cicely encontrando Elisabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, que trabalhava também com pacientes no final de sua vida, que se interessou profundamente em entender desses pacientes o que é passar por essa experiência, né, de estar morrendo. Ela queria ouvir deles o que é passar por isso. E foi a Kubler-Ross que escreveu um livro que ficou muito famoso, chamado Sobre a Morte e o Morrer, onde ela registra as suas impressões resultantes dessas entrevistas sobre sentimentos que estão envolvidos na experiência de estar morrendo e na experiência de viver o luto, né, inclusive antecipatoriamente, né, pela finalização de uma vida, que ficou conhecido aí como a ideia das 5 fases do luto, né, da negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, embora a própria Kubler-Ross nunca tenha colocado essa classificação de forma tão fechada, linear, como 5 fases, nesse esquema assim direitinho, mas enfim, é como ficou conhecido, né? A gente tem aqui embaixo Florence, a enfermeira, e o Balfour-Monte, médico lá do Canadá, que disseminaram então a ideia do cuidado paliativo no Canadá, que foi um país também grande expoente desse começo dessa prática, né, com a fundação do Victoria Hospice, o primeiro hospice lá no Canadá, e é lá então que o Balfour-Monte sugere uma mudança da terminologia que a Cicely havia cunhado na Inglaterra de cuidados hospice ou hospice care, porque o hospice no inglês do Canadá referia-se aos hospícios, né? E poderia gerar uma confusão no entendimento disso. Então, em vez de hospice care, o Balfour-Monte sugere a ideia de palliative care, importando o termo do latim pallium, que significa manto ou cobertor, ou um objeto que é utilizado para proteção, para acolhimento, para conforto. E aí a gente já percebe, então, que entender a etimologia da ideia de cuidado paliativo muda completamente a nossa ideia de que paliativo é algo que não resolve, que é uma gambiarra, que é só um paliativo, né? Paliativo é qualquer medida e ação, então tem esse objetivo de proteção,
né, o tratamento que protege o paciente e a família dos sintomas e dos sofrimentos, do sofrimento causados por uma doença ou condição de vulnerabilidade. Então a gente está falando de um cuidado que protege, né? E aí a pergunta imediata que a gente vem é proteger a quem, então? Quem são os pacientes elegíveis para cuidados paliativos? E aí hoje isso está muito mais expandido, né? De falar somente de pacientes em final de vida ou somente pacientes com câncer, mas qualquer um que tenha uma condição de alta dependência e vulnerabilidade, uma condição que ameace a sua vida e que lhe cause sofrimento, é um paciente elegível que irá se beneficiar de receber, então, os cuidados especializados de uma equipe de cuidado paliativo, né? Com o objetivo de proteger esse paciente, não da sua doença, né? Não de evitar a progressão da doença ou de curar a doença, e muito menos de proteger esse paciente de evitar que ele morra. Embora, vejam, esses não sejam objetivos que não são importantes, né? E não são condições interexcludentes. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que o cuidado paliativo, embora não tenha como foco, como objetivo da sua prática, lutar contra a doença e contra a morte, ele coexiste com as outras terapêuticas modificadoras do curso da doença que estão, às vezes, até com o objetivo de cura. Então, para ficar mais claro esse exemplo, você pode ter um paciente com um quadro oncológico com alguma possibilidade de cura, mas que recebe paralelamente o tratamento oncológico e acompanhamento e suporte da equipe de cuidado paliativo, né? E esse paciente pode, inclusive, ser curado, mas o objetivo do serviço de cuidado paliativo, né, da assistência da equipe de cuidado paliativo, é proteger esse paciente do sofrimento causado por essa experiência de doença. O sofrimento físico causado no paciente, tanto pela doença quanto pelas próprias intervenções diagnósticas e terapêuticas que também podem causar danos, né? Qualquer sintoma de qualquer ordem, e também os sofrimentos dessa família, de ordem emocional, social e espiritual, por passarem por essa experiência. Então, em 1990, a Organização Mundial de Saúde traz a primeira definição oficial de cuidados paliativos, né? Essa definição já foi revista algumas vezes e por algumas outras instituições além da OMS. Eu vou trazê-las para vocês. Não sei se é o próximo slide, ainda não. Mas a gente ressalta que a oferta do cuidado paliativo, a medicina paliativa, não é uma medicina de protocolos, e sim uma medicina de princípios. Então, nessa data, a Organização Mundial de Saúde define quais são os princípios que regem essa prática que foi sendo construída ali desde a década de 60. Então, temos como princípios que regem a nossa prática, e aí, vejam, a gente não fala de protocolos porque a gente não está falando de cuidar de doenças, mas de cuidar de seres que estão vivendo uma experiência de doença. E aí eu preciso entender que a experiência de doença é única para cada um. 2 pacientes com um tipo de linfoma muito parecido vão ter manifestações diferentes e as famílias vão viver essa doença de uma forma diferente e vão experimentar sofrimentos de diferentes ordens com base nas suas experiências prévias, nas suas condições de oferta de cuidado, na sua estruturação interna e emocional para enfrentamento dessa situação. Então o sofrimento vai ser único para cada um. E é por isso que não existe um protocolo para a oferta de cuidado paliativo. Mas esses princípios que eu vou apresentar para vocês, esses sim são aplicáveis a todos os nossos pacientes e suas famílias, e eles regem a nossa prática. Então, o cuidado paliativo, ele traz em primeiro lugar a ideia de não uma apologia e uma aceitação passiva da morte, mas de uma afirmação da vida, tanto que se faz muito empenho para que esse paciente possa viver tão bem quanto for possível até o momento da sua morte, mas sem esquecer o entendimento da morte como um evento natural, não um evento que é o resultante de uma medida ineficaz da nossa medicina, mas como um evento natural e que, quando inexorável e inevitável, cabe à equipe de saúde, à equipe médica que assiste esse paciente, ajudar também para que a experiência da finitude, da terminalidade possa ser
menos caótica e mais harmônica possível. E se a gente não entende a morte como um evento natural nesse momento, as nossas medidas obstinadas podem fazer essa experiência ser mais sofrida de uma forma iatrogênica, embora não intencional. Então, a aceitação da evolução natural da doença é importante para eu conseguir trabalhar nesse sentido e ajudar o paciente nesse sentido, tendo aí também como um princípio da oferta de cuidados paliativos não abreviar e nem acelerar ou não, nem postergar o tempo de vida desse paciente. Então, o cuidado paliativo ele não vai abreviar a vida desse paciente, mas ele também não vai instituir medidas que façam prolongamento desnecessário e sem sentido de um funcionamento biológico de um corpo que já está em deterioração através de medidas obstinadas, de modo que a gente está mantendo apenas uma vida biológica, mas não há mais uma vida biográfica, né? O cuidado paliativo tem como princípio garantir qualidade de vida para esse paciente, o controle de dor e de outros sintomas, como eu já disse para vocês, e a integração dos aspectos clínicos da doença com outros aspectos, como eu falei para vocês, que são outras dimensões do sofrimento, quais sejam o sofrimento de ordem emocional ou psicológica, de ordem social e de ordem espiritual ou existencial, que tange no tocante à questão de encontrar sentido ou de falta de sentido para viver uma experiência que pode ser algo também bastante dolorido e difícil de acolher. O cuidado paliativo preza pelo respeito à independência e autonomia desse paciente, né? Então, reconhecendo os seus valores e as suas prioridades e estimulando ações que levem à valorização desse paciente como um indivíduo único, complexo e biográfico. Considera que a fase final de vida desse paciente, para ele e para sua família, pode encerrar momentos importantes de reconciliação, de busca por sentido, como eu comentei com vocês, e também de crescimento. Então, que ter suporte da equipe para viver essa experiência de uma forma amparada e com o sofrimento cuidado pode ser muito importante para que esse momento possa, então, encerrar essas questões aí que podem ser bem especiais para a família. Com isso, favorece uma morte digna, com o mínimo de estresse possível e no local que for mais adequado e seguro para o paciente. E é muito importante a gente lembrar que após a morte do nosso paciente, o sofrimento não acaba e a equipe de cuidado paliativo se importa também em ofertar uma assistência para essa família no tocante à elaboração do fenômeno do luto, que se inicia antes da morte do paciente e que pode durar até algum tempo depois da morte desse paciente. Então, esses são alguns princípios que regem a nossa prática. Bom, da década de 90 para cá, muita coisa então começou a mudar e você tem aí a publicação de diversos materiais com diretrizes, guidelines para boa prática dos cuidados paliativos, tudo isso em pessoas, né? E como eu disse para vocês, eu trouxe aqui algumas das definições mais recentes e que me agradam. Uma delas da própria Organização Mundial de Saúde, que conceitua o cuidado paliativo como uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e também dos familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a sua vida, né? Isso é feito de forma, então, prevenindo e aliviando sofrimento desse paciente, dessa família, por meio aí de investigação precoce, avaliação correta e do tratamento correto e eficaz das condições físicas, como a dor e outros problemas de espineia, náusea, vômito, falta de ar, a dispneia já falei, né? Lesões cutâneas, cialorreia, vários problemas de convulsões, mas também medidas para o manejo e o acolhimento e o suporte ao sofrimento emocional, social e espiritual, né? E embaixo a gente tem a definição da Organização Internacional de Hospice e Cuidados Paliativos, que diz então que os cuidados paliativos são cuidados holísticos, né, globais, olhando para todas essas dimensões do ser, cuidados ativos, né, que requerem uma entrega e
uma preocupação dessa equipe com esse paciente, com essa família de forma ativa e constante, ofertado a pessoas que se encontram em intenso sofrimento relacionado à sua saúde, proveniente então de doenças graves, especialmente, mas não exclusivamente, aquelas que estão no final da vida, tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida desses pacientes, das famílias e também dos cuidadores, como eu disse para vocês, na medida em que nós começamos a ampliar a nossa percepção de que lugar nós, enquanto cuidadores, podemos ocupar nesse contexto, no sentido menos impotentes, frustrados, sabendo que a gente pode ajudar muito esse paciente, mesmo quando a doença não tiver possibilidade de cura, né? Estou olhando aqui no relógio para não estourar muito tempo. A gente tem aí um pequeno histórico de como a coisa vem evoluindo no Brasil, na área humana, né? A história do cuidado paliativo no Brasil não começa no ano 2000, mas eu trouxe alguns eventos importantes, como a fundação do Serviço de Cuidado Paliativo no Servidor Público, no Hospital do Servidor Público, a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o reconhecimento do cuidado paliativo como uma prática oficial pelo Conselho Federal de Medicina, o reconhecimento da medicina paliativa como fundamental no Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina e o reconhecimento pela Associação Médica Brasileira como uma área de atuação na medicina. Muito bem. E aí, então, o cuidado paliativo está falando sobre eu ofertar um suporte para esse paciente, para essa família, no tocante a entender como essa doença afeta a vida desse animal e a relação entre eles, né? O que pode ser feito para alterar essa experiência, para alterar o percurso da doença, a fim de auxiliar, então, o paciente e a família para que eles mantenham a capacidade de estabelecer relações significativas e valiosas pelo maior tempo possível até o momento final da sua vida. Então, nós estamos falando de dar esse suporte de acolhimento, de controle de sintomas, né, de controle das condições emocionais, sociais e espirituais, para ofertar para essa família uma base sólida que permita eles a viverem essa experiência nesse sentido de não rompimento de vínculos e de relações significativas e valiosas, mas de fortalecimento dessa história que se encerra, dessa vida que se encerra e que contém nela toda uma biografia e um significado e que deixa um legado, né? Então nós estamos falando de cuidar de um legado, né? De uma história que vai se encerrar com dignidade, com honra, né? Se a gente puder ajudar nisso. Isso é feito, então, através de um saber fazer, né, e um desenvolvimento de habilidades, de técnicas amplo, né? Então, existem grandes tratados, livros bem grandes e muitos artigos sobre como não fazer mais nada pelo paciente, né? Se cuidado paliativo fosse entendido como agora não se faz mais nada e é só um paliativo, existe muita coisa a se fazer por esse paciente, por essa família, no tocante à gestão de doença, ao controle de sofrimento físico, emocional, social e espiritual, ao auxílio de questões práticas com relação à finitude, como manejo de questões financeiras, visitas ao hospital, falta no trabalho, ritualística de fim de vida, destinamento desse corpo, né? Como auxiliar essa família a viver esses cuidados de fim de vida e o processo do morrer, e como eu disse para vocês, também no enfrentamento do luto. Isso só é possível de se fazer através de uma rede. O cuidado paliativo, então, obrigatoriamente deve ser feito através de uma equipe multidisciplinar, né, que vai prestar auxílio e assistência para esse paciente. Então, quer seja no acompanhamento ambulatorial, quando ele está com uma doença crônica estável e frequenta o ambulatório aqui rotineiramente, ou quando esse paciente precisar transitar entre internações, consultas com especialista, eventualmente precisar de assistência domiciliar, né? O cuidado paliativo precisa fazer transitar em todas essas áreas, né? Com esse objetivo, então, de, como eu falei para vocês, aliviar os problemas existentes, prevenir a ocorrência de novos problemas na medida, então, em que eu me antecipo ao que pode vir de complicações,
né? E a gente está bolando para esse paciente um plano de cuidado para dar um suporte para essa família com base nos seus medos, traumas, experiências prévias, o meu conhecimento da doença, de como essa doença pode evoluir e afetar a funcionalidade desse paciente, que sintomas ela pode trazer. Então, à medida que eu construo todo esse plano de cuidado junto com a família, eu vou promover a oportunidade de experiências significativas e valiosas de crescimento e de autorrealização para essa família, porque se sentem não mais sozinhos e abandonados, mas amparados com alguém, com uma equipe que acredita, né, na capacidade deles de viver essa experiência de uma forma harmônica e menos caótica, embora seja inexoravelmente um momento muito triste, né? Então, ele deve ser indicado a todos os pacientes com doenças ameaçadoras da continuidade da sua vida, por qualquer que seja o prognóstico ou o diagnóstico, qualquer que seja a idade ou o momento da doença, desde que esses pacientes tenham expectativas e necessidades não atendidas, né? E o cuidado paliativo, como eu disse para vocês, ele vai então complementar e ampliar os tratamentos modificadores da doença. E apenas então, se a gente está falando de uma progressão dessa doença, no sentido em que esses tratamentos modificadores da doença vão se tornando refratários ou escassos, à medida que a gente não tem mais resposta dessa doença, aí o cuidado paliativo ganha foco total, porque o conforto e a qualidade de vida para viver uma experiência de fim de vida com honra, com legado, significativa e com conforto, é o que vai trazer, vai ser muito importante, e aí vai ganhar então o máximo de importância o acompanhamento desse paciente por uma equipe de cuidados paliativos. A gente precisa entender que o avanço da doença e o próprio processo da terminalidade, da finitude e do morrer, né, como eu disse para vocês, é um processo, né? Então, se eu tenho essa visão de que ao diagnóstico aqui de uma doença na esquerda do gráfico, eu tenho uma ampla gama de medidas modificadoras do curso da doença, mas desde esse diagnóstico já é importante eu estabelecer medidas de ações paliativas para acolhimento dessa família e suporte de alívio de sintomas desse paciente. À medida que o gráfico anda aqui para a direita, avançando o tempo e progredindo essa doença, a gente vai vendo aqui diminuir os recursos modificadores da doença, eles vão se tornando refratários e escassos e vai aumentando a importância dos cuidados paliativos, especialmente aí no momento final de vida desse paciente. Então, a gente precisa entender esse processo e um profissional formado em cuidado paliativo, ele está treinado a entender de que forma ele pode ajudar para que essa progressão dessa doença seja mais suave para o paciente, né? E como ele vai junto com a família arquitetar um plano para passar por essa experiência de forma digna e confortável, tá? Muito bem, eu acho que eu já estou chegando ao fim, talvez já estou estourando o tempo, vocês desculpem ter que falar meio corrido, mas, como eu falei no slide anterior, o objetivo, então, desse conjunto de práticas, de conhecimentos, de desenvolvimento de habilidades, vai ser construir junto à família um plano de cuidado para esse paciente e para essa família, né? Então, a gente vai ter um plano para passar por essa situação difícil e a gente vai ter recursos, né, para passar por essa situação difícil e para lidar com todos os sofrimentos que vão vir e para proteger com esse manto o paciente e a sua família dessa tempestade que eles vão enfrentar, né? Proporcionando cuidado em todas as etapas desse processo. E aí eu finalizo então para vocês trazendo algumas reflexões de instrumentos e ferramentas que são importantes a gente carregar na nossa maleta junto com o nosso diagnóstico, com o nosso estetoscópio, com o nosso termômetro e além e ampliando a nossa visão para além da importância grande de conhecimento técnico de medidas diagnósticas e terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas para oferecer um bom suporte para esse paciente de alto nível, é importante também eu olhar para algumas questões, quais sejam, reconhecer a unicidade
a individualidade do meu paciente, identificando ele como um ser complexo e biográfico, único, né? Identificando quem é esse animal para essa família, o que torna ele tão especial para essa família, né? Me importando com essa história e levando em conta que eu sou alguém muito especial nessa história, que posso ajudar a valorizar ainda mais, a honrar essa história que se encerra e que deixa um legado, né? Eu preciso fazer isso com verdade, né? Porque eu não consigo falar sobre cuidar do outro, sobre tolerar junto com o outro esse sofrimento, se não existe, então, uma verdade dentro de mim para comigo mesmo, uma verdade de mim com o outro, né? Mas uma verdade que ela é compassiva e empática, que eu vou caminhar com o outro, favorecendo a sua autonomia, mas respeitando aquilo que ele dá conta, tolera e suporta, né? Diante desse peso que há para se carregar. E oferecer para o meu paciente e para a sua família segurança, né? Que a gente possa, na nossa prática, sermos faróis que tragam para esse paciente, para essa família, serenidade, vigilância, não abandono e dignidade. E eu espero que nesse pouquinho tempo eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que é fazer cuidado paliativo. Espero que vocês tenham se interessado e compreendido a importância da oferta desse cuidado especializado para os nossos pacientes. Quem se interessar, procura mais informações no nosso site, no nosso Instagram. A gente está com uma agenda de cursos aí bem bacana, né? Cursos presenciais e cursos online, além de eventos anuais para atender a nossa missão, como eu disse para vocês, de trazer um alto nível técnico de conhecimento e desenvolvimento de habilidades em cuidados paliativos na medicina veterinária. Tudo isso com tolerância, acolhimento, escuta, compreensão e não julgamento, que são também instrumentos importantíssimos para a gente carregar na nossa maleta. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e pela presença, que vocês tenham um ótimo evento. Muito obrigado.